Olá pessoal, bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de naturopatia. Eu sou Fernanda Natu, naturopata holística, e hoje eu vou especificamente falar sobre óleos essenciais, aromaterapia, para o tratamento de questões, problemas e sintomas relacionados ao trato respiratório. Agora com a mudança de tempo, mudança do clima, de estação, na maioria aí, pelo menos, dos estados do Brasil ficam mais frios realmente. Eu tô até um pouco congestionada nesse vídeo. Eu quero então mostrar para vocês o meu top 3 de óleos essenciais para o trato respiratório e as formas de utilizá-los para trazer todos esses benefícios. Lembrando que o que eu ensino dentro do curso Naturopatia para a Vida, o que eu faço nos meus atendimentos e aplicações é a integração das terapias naturais. Então, não só utilizar os óleos essenciais, mas utilizar todas as demais terapias que eu ensino. Então, fitoterapia, também cristaloterapia, cromoterapia, que são bem interessantes para essas questões, além das demais também vibracionais para questões energéticas, como os florais de Bach, enfim. Mas hoje a gente vai falar especificamente do top 3 de óleos essenciais, lembrando que eu gosto muito de associar, principalmente para problemas respiratórios, as plantas medicinais. Tanto esses 3 óleos que eu vou falar, como diversas outras plantas, inclusive se vocês quiserem, deixem aí para mim em algum lugar, falando que eu trago um vídeo sobre as melhores plantas para o sistema respiratório, porque as aplicações de óleos essenciais são bem versáteis e das plantas mais ainda. Então a fitoterapia não é só um chá, pegar uma dessas plantas que eu vou falar, ou desses óleos, né, mas que é uma planta, e fazer um chá. Pode, claro, também fazer essa integração, usar o óleo com um chá, por exemplo, mas existem muitas e muitas outras formas de se utilizar as plantas medicinais. Muitas que realmente as pessoas não conhecem, como garrafadas, tinturas, também fazer alguns usos que a gente vai ver com os óleos essenciais, igual o banho facial, integrar aí com o óleo e a planta, o vinho medicinal, o azeite medicinal, o oleato, emplastros, compressas, enfim, tem muitas formas de se utilizar as plantas, mas hoje vamos falar dos óleos essenciais, que também tem formas aí diferenciadas. Deixa eu até pegar um aqui, que muitas vezes as pessoas não conhecem, né? Fala de óleo essencial, pensa que é botar ali a gotinha no difusor, acredita que é só isso, ou abrir e cheirar, pegar uma gotinha e botar no peito, não sei. Eu vejo muitas pessoas com essa falta mesmo de conhecimento, e é para isso que eu tô aqui, para levar esse conhecimento sobre esse mundo natural. Bom, já iniciando aí no meu top 1, do terceiro para o primeiro lugar, então, eu tenho que dizer sobre o hortelã-pimenta, nome científico Mentha piperita, principalmente. Eu gosto muito do hortelã, ele tem ação BFV, e aí, é claro, a planta também vai ter essa ação, mas o que eu digo sobre os óleos essenciais, eles são extremamente concentrados. Uma gota de óleo essencial de hortelã, por exemplo, equivale a mais ou menos 20 xícaras da planta fresca, né? Porque passa aí por um processo de destilação. O óleo essencial você não faz em casa. Tem alguns vídeos na internet, faça óleo essencial em casa. Cara, não é o óleo essencial extremamente puro, da maneira correta que tem que ser feita. Tem que ter equilíbrio de temperatura, equilíbrio de pressão e, enfim, todos esses pontos interferem nos químicos. Por quê? Toda planta tem seu fitocomplexo, que é um complexo aí de químicos naturais, porém químicos com ação terapêutica e diversas propriedades. Esse óleo essencial então vai ter esses químicos ainda mais concentrados. Então uma gota equivale a tudo isso que eu falei, uma gota equivale a 20 xícaras da planta fresca. Por isso também que tem bastante assim, tem que ter conhecimento, porque na internet, pessoas leigas ou pessoas que seguem uma outra escola da aromaterapia vão falar que tem um monte de contraindicação, não chega perto de óleo essencial, cuidado com isso, aquilo, é uma gota diluída em 50 ml de óleo vegetal. Tem que ter o conhecimento, porque às vezes não é isso, às vezes a gente vai precisar de uma gota pura. E às vezes realmente tem contraindicação para gestantes, para crianças, bebês, por conta de alguns químicos que a gente vai comentar. Então tem que ter realmente esse conhecimento, para você não fazer o uso de pouca quantidade, não ter nenhum efeito e ir buscar um remédio alopático, ao mesmo tempo que não fazer o uso sem nenhum conhecimento, nenhum cuidado, quando na verdade você deveria evitar aquele óleo para o seu momento de vida ou para a pessoa que você estiver tratando, né? Porque também o que eu falo na Naturopatia para a Vida, eu formo naturopatas para a vida, é exatamente esse o nome que eu pensei, justamente para você saber se cuidar. Saber cuidar da sua família. Hoje mesmo,
ontem na real, o meu marido chegou de viagem, tava com um pouquinho de dor de garganta, eu já fiz ali uma mistura de tinturas que eu mesma preparo, fitoterápicos concentrados de plantas. Dei pra ele 4 plantas, orégano, sálvia, tanchagem e guaco. Na hora passou a dor de garganta. E assim, se você não sabe, não tem esse conhecimento, ele poderia tomar um remédio alopático que tem uma ação com muito mais efeito colateral, porque assim, é permitido um monte desses remédios alopáticos, porém, pessoal, tem muito efeito colateral intrínseco aí, que quando a gente pega a bula, você lê e eles falam, 0, não sei quantos por cento, só que num uso assim a médio ou longo prazo, isso vai gerando muito efeito colateral no trato digestivo, gastrointestinal, pode gerar dores de cabeça, problemas de pele, e aí de repente você aparece com outras questões, não sabe de onde vieram e faz o que para tratá-las? Toma outro tipo de remédio alopático. Esse é realmente o intuito da indústria farmacêutica. Mas com os medicamentos e produtos naturais, eu chamo de medicamento porque, cara, eles têm propriedades terapêuticas e, enfim, então não deixa de ser um medicamento natural. Mas, assim, eles podem até ter alguns efeitos colaterais, se você não souber utilizá-los, mas num nível muito abaixo, comparando com toda essa medicina ocidental, esses medicamentos aqui do ocidente, né, que a gente está mais acostumados na medicina ocidental que são indicados. Mas então o hortelã-pimenta, sendo o meu terceiro lugar aí, ele tem ação BFV, que é o que eu falo para as minhas alunas, que é bactericida, fungicida, antiviral. Então, qualquer um desses micro-organismos que estiver causando alguma questão aí relacionada ao seu sistema respiratório, você vai estar combatendo com esses químicos. Nesses 3 óleos que eu vou falar hoje, eles têm essa função. E essa função é de simplesmente matar, exterminar esses micro-organismos. As bactérias, elas formam em volta de si um invólucro para se manterem no nosso organismo sem o sistema imunológico percebê-las. O óleo essencial, os químicos dessas plantas, as plantas próprias também, conseguem combater essa capa que elas produzem. Com isso, o nosso sistema imunológico as identifica e extermina no nosso corpo, então consegue combatê-las. Tem também função imunoestimulante, de realmente estimular o nosso sistema imunológico, que às vezes fica mais baixo mesmo. Até é algo que eu gosto de falar, nas temperaturas frias, isso é algo que Hipócrates, o pai da medicina, defendia. Que as temperaturas têm muito a ver com as doenças. Então, existem doenças invernais, na verdade. No inverno todo mundo fica mais gripado, resfriado, com muco, catarro, gripe, tudo isso o hortelã-pimenta trata. Do que no verão. Por que isso acontece? As temperaturas também, o desequilíbrio climático da temperatura causa determinadas doenças. Então a gente também pode pensar com plantas e óleos. No curso sobre cada planta, não sobre os óleos, mas sobre cada planta eu falo planta quente, planta fria, porque aí você conseguindo identificar se é uma doença quente ou fria, você vem em combate com a temperatura oposta. Então, essas doenças que eu falei, né, resfriado, até bronquite, rinite, sinusite, congestão, espirro, tosse e tal, tudo isso são doenças mais frias. E a gente vindo com plantas quentes, a gente consegue esse efeito oposto e com isso traz o reequilíbrio. As terapias holísticas, as terapias naturais, que são muito presentes então na medicina chinesa, na Índia, greco-romana, todas elas defendem que a gente precisa minimamente ir buscando o equilíbrio, e isso conta também o equilíbrio energético. É que é o que eu sempre falo, no método integrativo de cura dentro do meu curso, então, eu vou falar do equilíbrio energético. Agora, eu não sou uma pessoa extremamente radical, tá? Dentro da terapia holística, que eu sei que tem muitos profissionais que falam, que uma gripe tem a ver com desequilíbrio energético. Eu acho que existem desequilíbrios, por exemplo, porque você está com o sistema imunológico já baixo, aí pode ter a ver com um desequilíbrio energético. Mas você está com uma gripe muito por conta do clima. Então vamos tratar essa gripe, mas se você percebe que você está com isso constante, vamos tratar então esse sistema imunológico e perceber onde pode estar esse desequilíbrio mais sutil. Então trazer uma reharmonia em todos os níveis, certo? Mas é claro que se você tiver só com uma tosse, eu não vou dizer pra você identificar o desequilíbrio em qual chakra que tá.
vamos tratar essa tosse. Agora, se é uma tosse sem muito motivo, né, que aí sim a gente vem mais a fundo. Mas enfim, então o hortelã-pimenta tem todos esses efeitos. Além disso, o mentol, que é um dos químicos presentes nele, tem a mentona também. Tem muito efeito analgésico, é incrível para dores de cabeça, o meu top 1 para dor de cabeça é o hortelã-pimenta. Pegar uma gotinha, fazer uma massagem aqui, porque a gente sabe, né, quem tem isso aqui tudo congestionado, acaba ficando com dor de cabeça, né? Dói tudo aqui, fica com a testa dolorida, todo com muco. Então essa ação também mucolítica, mas a ação analgésica vai auxiliar demais esses sintomas secundários. Também é algo que eu falo, a gente trata os sintomas primários e os secundários também. Não vai dar, não, vamos tratar então só rinite, deixa essa dor de cabeça pra lá. E com as terapias naturais, o incrível é isso, que você pode tratar tanto uma questão como outra ao mesmo tempo, sem ter efeitos colaterais. Por exemplo, eu não preciso do efeito analgésico do hortelã, só precisava do efeito DFV. Tudo bem, não vai ter uma contraindicação, né? Porque ela vai vir com essa bomba de propriedades. Não, tá tudo ok. Ela vai agir onde precisa daquela ação. Basicamente é isso. Então o hortelã-pimenta estaria aí no meu terceiro lugar, já sendo incrível e mais. Vocês podem combinar todos esses 3 óleos essenciais, tá? A química entre eles também tem uma sinergia, ou seja, agem em combinação, de maneira combinada, de maneira muito interessante, porque aí um químico também dá suporte para o outro, um químico que tem mais ação antiviral, por exemplo, e o outro bactericida, combinados, então eles formam uma super rede contra micro-organismos. Então a combinação, o uso sinérgico de óleos essenciais é algo bem interessante. Inclusive esses 3 vocês podem combinar nas maneiras que eu vou indicar aqui. Então o hortelã-pimenta, eu já falei uma das dicas, você simplesmente pôr uma gotinha no dedo, massagear as têmporas, massagear aqui essa região. Ele é bem forte, ele é mais... Ele pode trazer uma irritação, então peles muito irritadas, eu indico você fazer uma diluição em algum carreador. Carreador é sempre uma substância em maior quantidade que carrega outra em menor. No caso, a de menor vai ser o óleo essencial, maior quantidade seria aí um óleo vegetal, uma manteiga vegetal. Fé, não tenho, tal. Pega o seu azeite extra virgem da sua cozinha, faz uma breve diluição numa porcentagem aí indicada e massageia a região igual eu estou falando. Essa é uma das formas, então. Outra forma, simplesmente colocar uma gotinha na mão, vira aqui assim. Aí eu sempre falo, né, esse é o método de olfação em concha, inalação direta. Esfrega um pouquinho, porque o óleo essencial é volátil, então também nunca deixe o seu frasco aberto. Esfrega um pouquinho para aquecer, então esses químicos começarem realmente a evaporar com essa temperatura mais quentinha. Vem aqui em concha, inala rápida e profundamente. Rápido e profundamente, isso atinge mais rápido o nosso sistema límbico e para questões emocionais, principalmente, e para dor de cabeça é mais efetivo. E também aí a gente já está adentrando toda a via respiratória, os químicos fazendo aí suas ações aí dentro das nossas narinas, tá certo? Então essa aí já fica algumas das formas. Segundo lugar de óleo essencial para o trato respiratório é o alecrim. E aí existem diversos quimiotipos de alecrim. Quimiotipo é quando você vê no óleo essencial, alecrim QT cânfora, alecrim QT não sei o que. Então é o quimiotipo ali, o químico que ele vai ter mais em evidência. Então isso é interessante a gente saber, porque igual eu falei, cada químico tem uma propriedade. A combinação de todos, a qual a gente vê através dos laudos, inclusive algo que eu também sempre indico às minhas alunas, principalmente no uso oral de óleos essenciais, você sempre possuir o laudo, então precisa desse laudo para você se certificar de quais químicos tem ali dentro e quais as quantidades. Então, tem muito de cânfora, não é interessante para quem tem problemas neurológicos, 1,8 cineol para gestantes, as cetonas, né, que não são interessantes. Então, você tendo esse conhecimento sobre cada químico, a ação de cada um, você também sabe, puxa, esse alecrim QT cânfora vai ter mais ação X ou Y. Igual do top 1 que eu vou falar aqui, que tem diversas espécies e tem algumas que não são um efeito tão interessante para o sistema respiratório. Precisa saber, então, esse quimiotipo. Não é todo óleo essencial que fornece o quimiotipo, mas quando tiver, eu indico que tenha, ainda mais, vai ter o QT, essa é a abreviação aí,
para o químico primordial que tem dentro daquele óleo essencial, porque depende do clima, de onde essa planta cresceu, da destilação. Plantas exatamente da mesma espécie em locais diferentes, países diferentes, por isso que no óleo essencial também eu digo que você vê a origem, de onde ele veio. Plantas de espécies diferentes têm químicos diferentes, concentrações diferentes de químicos, então obviamente a sua ação terapêutica vai também ser diferente, porque um químico em maior quantidade com a propriedade X e o outro com a propriedade Y menor, e aí o contrário também da mesma espécie vai ter efeitos diferentes, então é primordial, é essencial que a gente saiba isso, e com os laudos que vocês pedem à empresa fabricante, que deve te fornecer isso sem problema algum, sem você precisar ficar pedindo muito, você tem essa certificação e esse cuidado também, essa segurança, inclusive no uso oral que eu ensino dentro do curso, para algumas questões. Porém, outras, sinceramente, igual sistema respiratório, não é a minha via principal que eu indico o uso oral. Por quê? Sistema respiratório, a gente tem o método de inalação, a gente tem a via de inalação que vai direto aí para a região afetada, que alcança nossos pulmões, todo esse trato, então é mais do que suficiente. Ou aplicação dérmica também, igual eu falei, aplicação aqui próxima à região, muco aqui, já vou falar mais sobre essas formas. Então o alecrim é também uma planta, e o óleo essencial, consequentemente, super indicado. Tem ação BFV também, assim como o óleo essencial de hortelã-pimenta, então combate esses micro-organismos. Tem super ação anti-inflamatória, especialmente para o sistema respiratório. Então, todas as inflamações, né, tudo que termina com it é inflamação, bronquite, rinite, faringite, tudo isso pode ter a ver, tudo isso tem a ver então com inflamações. E aí, você vindo com um óleo essencial cheio de químicos com propriedades anti-inflamatórias, vai justamente combater todas essas questões. Aí você pergunta, Fê, mas não é só quando o clima tá assim, eu tenho realmente rinite, bronquite, tenho isso com bastante frequência, posso fazer uso diário desses óleos, dessas formas de uso? O que eu indico para as minhas alunas inclusive, existem os ciclos de tratamento, que é o que eu ensino para elas, por quê? Mesmo sendo natural, nada que é exagerado é indicado, absolutamente nada, mesmo o chazinho lá de camomila. Então, por conta desses químicos que vão estar interagindo aí no nosso corpo, que a gente excreta, até mesmo o uso dos óleos essenciais a gente excreta, pela urina, pelas fezes, pela própria saliva, pelos poros, vai excretar. Só que todo dia você colocando uma mesma substância, é aquilo que eu falo, o shot de água com limão eu amo fazer em jejum, só que eu não faço todo dia, entende? Porque eu acredito que a gente precisa dar um descanso para o nosso corpo. Então, ciclos de tratamento, principalmente quando são questões mais crônicas, mais recorrentes, que já acompanham aí a pessoa há muito tempo, por exemplo, faz um ciclo pausa terapêutica, retoma com a mesma ou diferentes plantas, mas pausa terapêutica é necessária, sim. Porém, você pode usar e deve usar quando são questões assim mais densas, de mais intensidade e que já te acompanham por um tempo, por semanas. Não adianta, inalei aqui não funcionou, me dá aí meu analgésico, meu anti-inflamatório. Precisa, assim, de um tempo. Ainda que sejam super potentes, super concentrados os óleos, tanto o fitocomplexo, super complexo mesmo das plantas medicinais, precisa de tempo. Principalmente quando são questões mais assim, igual eu falei, o meu marido estava com a dorzinha de garganta, eu dei uma dosagem dessas 4 plantas que eu falei, do fitoterápico que eu preparo, e ele já falou, nossa, já me deu alívio, hoje de manhã ele acordou, foi trabalhar sem nem tomar nada. Eu acredito que até poderia ter tomado para manter ali o tratamento, né, porque fez o efeito que não pode retornar, mas por uma questão assim que surgiu do nada, ele disse que foi muito do ar-condicionado, que estava no trabalho, falando alto com a máscara, né? Teve a dorzinha de garganta, uma dosagem já fez. Agora, se ele já vinha com essa dor, chegou o inverno, aí chegou a temperatura mais fria, aí a gente mantém por algumas semanas até chegar nessa pausa terapêutica, retoma, se necessário, o tratamento e, se necessário, reveja os itens, porque
Pessoas e pessoas têm organismos diferentes, varia de mim pra você. Às vezes, igual eu falei, o hortelã-pimenta pode ter mais efeito do que o alecrim pra você. Tudo bem? Tá tudo certo? O que eu tô falando aqui é o meu top 3, as propriedades desses 3 óleos essenciais, mas a interação para cada organismo, ainda que nossa constituição seja basicamente a mesma, vai ser diferente. E tem aquela questão, né? Todas essas plantas, todos os óleos têm, além da função física e ação no psicoemocional, obviamente, tem ação energética. Então, se aquela sua questão também tem muito a ver com desequilíbrio energético e aquela planta já estiver alinhada com aquilo, ela vai ter uma ação ainda melhor, você vai ter uma cura muito mais efetiva, porque você já está trabalhando o físico e o campo energético ao mesmo tempo, tá certo? E é isso que eu falei pra vocês, num tratamento em que eu indico para as minhas alunas, vamos montar então um tratamento, não simplesmente igual eu falei do meu marido, tá com uma dorzinha e toma. Montou um tratamento, vai ver onde está esse desequilíbrio energético. Porque pode ter a ver com o campo emocional, por exemplo, com as emoções. E aí a gente entra com um reequilíbrio para o chakra, para o campo sutil relacionado. Então, como eu estava dizendo, o alecrim expectorante, mucolítico também. E aí outra forma, então, que eu já vou ensinar pra vocês, eu gosto muito de fazer com manteigas vegetais. Não tem, é aquilo que eu falei, vai na sua cozinha, pega um azeite de oliva de boa qualidade, preferencialmente extra virgem, né? Veja também se não tem o tezinho, já fica uma dica, o tezinho indica que é transgênico, muito provavelmente seu azeite está misturado com óleo de soja, tem muito desses no mercado. Viu aquele T amarelado, acho que vem dentro de um triângulo, se não me engano, ou num quadradinho? Quer dizer que é transgênico, muito provavelmente tem soja ou milho misturado. Então dá uma olhada, pegue aí um azeite de maior qualidade, preferencialmente, faça a sua diluição, ou uma manteiga vegetal, manteiga de cacau, karité, cupuaçu, tem várias, e vem fazendo uma massagem mesmo aqui. Já viram aquela propaganda daquele remédio que a gente não precisa utilizar, que aquilo é puro químico, que tem já mentol, tem cânfora lá dentro, eucaliptol. A gente não precisa daquilo, dá pra você fazer simplesmente de maneira muito mais acessível, inclusive porque são poucas gotas, isso aqui não tem validade, tá, gente? Isso aqui, a Anvisa, inclusive, não estipula uma validade para óleos essenciais, cada empresa coloca a validade que quiser, em geral eles colocam de 3 a 5 anos, mas se você souber guardar fechadinho, locais mais escuros, protegido da luz solar, protegido de temperaturas altas, da umidade, dura muito mais do que isso, então é algo realmente acessível. Fora também os fitoterápicos que eu falei, que eu preparo com as plantas, também a validade é infinita, é igual vinho, quanto mais tempo fica ali, os químicos vão se desenvolvendo. Claro que você tem que dar uma olhada na textura, propriedades organoléticas, então cheiro, odor, cor, sabor, muitas vezes, mas em geral dura-se muito. Então outra forma, então, você pegar, fazer essa diluição com óleo essencial de alecrim, como ele é mucolítico, expectorante, ó, vem aqui, faz uma massagem no alto das costas, região do pulmão, porque toda a aplicação dérmica, seja ela de óleos ou as aplicações com plantas também, vão adentrar a nossa circulação, nosso sangue, adentra aí para os nossos órgãos, atingir órgãos, sistemas, toda essa parte interna. De 5 a 20 minutos vai ter um pico aí dessa chegada mais a esses órgãos internos, mas então você faz essa massagem alto das costas, pede para alguém fazer, ou dá super para você fazer sozinho. Então torne-se aí a sua naturopata, né, porque tem muita coisa dentro do curso, como eu falo sempre aqui, eu tento trazer o máximo que eu posso para vocês, mas então essa é uma outra forma. E top 1, primeiríssimo lugar, vocês já sabem? O eucalipto. O eucalipto, inclusive, que é o óleo que eu estou segurando aqui, óleo de eucalipto, esse é o eucalipto globulus. É incrível para o sistema respiratório. Aquele cheirinho, para quem nunca conhece, cheirinho de sauna, que eu falo. Todos esses três, o aroma, vou resumir para vocês. Aroma super fresco, refrescante, herbal, picante, mais quente. Então são plantas quentes, igual eu falei, combate essas doenças mais frias. E o eucalipto, ele é incrível para o sistema respiratório, também com a função BFV, mucolítica, expectorante, febrífugo. Na Itália,
Eles chamam a árvore da febre, uma coisa assim, o eucalipto, porque tem superação febrífica. Então, se todos esses sintomas, essas doenças estiverem ainda acompanhadas de febre, o eucalipto vai auxiliar a combater com essa ação aí antitérmica, por exemplo. E combate todos esses micro-organismos, além da ação anti-inflamatória também, todos os ites, bronquite, sinusite, rinite, tudo isso vai auxiliar também. E o eucalipto, existem mais de 200 espécies, não sei nem quantas, centenas de espécies de eucalipto. Só tem alguns que têm mais função para o sistema respiratório. Por exemplo, vocês encontram muito por aí eucaliptus citriodora. Ele tem ação mais analgésica do que o Eucalyptus globulus, por exemplo, que é melhor para o trato respiratório. Eucalipto hortelã também existe, muito bom para o sistema respiratório. Eucalipto criptona, Polybractea, também tem mais ação para o sistema respiratório. Então é aquilo que eu falo, você sabendo os químicos, você consegue escolher o óleo essencial correto. E muitas pessoas, já fiz o uso do eucalipto, não funcionou para mim. Para que você usou? Sistema respiratório. Qual o nome científico que você usou? Eucalipto citriodora. Encontramos aí o problema. Então, é por isso que eu falo, conhecimento ninguém tira de vocês. Ninguém tira de vocês. E é um dos motivos também de eu deixar lá um acervo infinito dentro do curso, um acervo infinito de óleos essenciais para as minhas alunas cada vez conhecerem mais óleos. E o curso para as últimas turmas também foi infinito, acesso infinito, para elas justamente terem esse conhecimento que ninguém vai tirar e que elas não precisem fazer outros cursos para ter mais conhecimento. O eucalipto, inclusive, eu separei uma pesquisa, deixa eu abrir aqui para ler para vocês, para comprovar um pouco mais. Além disso, né, cachumba também combate, enfim. Separei aqui, deixa eu ver. Falando ainda mais sobre esses efeitos do eucalipto para o sistema respiratório. É claro que tem muitos e muitos efeitos, mas é meu top 1, tá aí no primeiro lugar. Então aqui, ó, a ação antimicrobiana, os efeitos, e para o sistema imunológico, usando óleo essencial de eucalipto simplesmente pela inalação. Então o óleo de eucalipto e seu componente principal, que é o 1,8 cineol ou eucaliptol, também é conhecido como eucaliptol porque é realmente muito presente no eucalipto, tem efeito antimicrobiano contra muitas bactérias, vírus e fungos, incluindo cândida de candidíase, sapinho, tal. Surpreendentemente, por uma substância antimicrobiana, também existem efeitos imunoestimulantes, que é aquilo que eu falei, anti-inflamatórios, antioxidantes, analgésicos e espasmolíticos, então, para dores também, né, a função analgésica. Dos leucócitos, os monócitos e macrófagos são os mais afetados, principalmente com o aumento da atividade fagocítica. A aplicação por inalação de vapor ou via oral oferece benefícios para problemas respiratórios purulentos e não purulentos, como bronquite, asma e doença pulmonar obstrutiva crônica. Uma longa uso popular com um bom histórico de segurança. É aquilo que eu falo, né? Você joga óleo essencial de eucalipto na internet, por mais que a gente acredite que o Google é super famoso, moderno e tal, tem muito conhecimento defasado justamente porque não querem que a gente se trate de forma natural. Não querem, esqueçam, não vão querer por aí onde vocês vão pesquisar. Né? Pessoas que não tenham esse conhecimento, essa formação mesmo dentro do mundo natural, não querem que se tratem com isso. Tem uma indústria farmacêutica gigantesca combatendo esse uso. Então, cuidado, tá? Cuidado, aqui falando na pesquisa, tem um uso seguro. Então, basicamente, para concluir aí, a atividade antiviral foi avaliada e revelou ainda a atividade no vírus da cachumba e em todos esses outros vírus e bactérias que tem um monte de nome aí, que não adianta ficar falando, mas são várias. Olhem só a atividade do Eucalyptus globulus, que também é um dos mais fáceis que vocês vão encontrar. E a importância, então, da gente saber o nome científico. Aí outras formas, então, de uso. Tem uma forma que eu já ensinei em alguns outros vídeos, mas é sempre interessante eu falar. Deixa eu pegar aqui só pra eu fingir que tô fazendo pra vocês, mais ou menos. Olha só, então você pega uma bacia, não uma caixa de madeira, mas finge que isso aqui é uma bacia, vai colocar água quente, a água entrou em fervura, né? Coloca dentro da sua bacia, pinga suas gotinhas de óleo essencial ali dentro.
Essa água já pode ser previamente um chá, então é o que eu ensino no método integrativo, você integrar diferentes formas e terapias. Então, por exemplo, integrar o uso de um óleo essencial com uma planta medicinal pode ser a mesma, pode ser chá de eucalipto com óleo essencial de eucalipto. Ah, só tenho o óleo de alecrim e tenho o hortelã no meu quintal. Faz um chá com hortelã, coloca o alecrim, entende? Pode fazer essa combinação de mais de um óleo, de mais de um chá, mais uma erva. Perfeito, integrar os fitocomplexos, ação sinérgica. Coloco aqui então, pela água quente, os químicos já vão começar a evaporar, tanto no chá quanto do óleo. Vem com uma toalha, cobre a cara, cobre o rosto todinho, cobre a bacia. Se fecha aqui no seu mundinho, no seu banho facial, que é chamado, isso aqui é o sauna facial, e fica aqui respirando e inalando todos esses químicos por uns 20 minutinhos mais ou menos. Sai daí, cuidado com frentes, com ventania, deixa tudo fechadinho para você não tomar esse choque térmico, tá ali bem quente. Cuidado para não queimar a cara também, obviamente. Mas faz então esse banho facial. É uma das minhas formas preferidas para o sistema respiratório. Tá com alguma questão dessa, pode fazer umas 2, 3 vezes no dia. Acorda, faz, você já vai ver como sua qualidade respiratória vai melhorar. À noite, antes de dormir, para você não dormir congestionada, com muco. Cara, isso aí é uma limpeza interna surpreendente. Então, banho facial fica aí também, junto com o meu top 1 de forma de uso, com o meu top 1 de óleo essencial, que é o eucalipto, tá certo? E existem outras formas, é claro, você pode massagear outras regiões, tem pontos estratégicos de aplicação na via dérmica, sola dos pés, punhos, atrás da orelha, tem o próprio difusor que você compra, o meu tá lá no quarto, mas tem um difusor, então, que você pode deixar e fechar o seu quarto, enquanto você toma banho, deixa ali o difusor agindo no seu quarto. Quando você entrar lá, já vai estar os químicos tudo no ar para você se beneficiar, vai dormir super tranquilo. Os difusores também integram com a cromoterapia, né? O azul, o verde, nesse momento eu indico muito vocês utilizarem. O laranja também é legal para o sistema respiratório. Então deixa ali fazendo aquela ação, ou a lanterna de cromoterapia, mas enfim, vai fazendo essa integração, prepara o seu quarto para você dormir de maneira muito melhor. Tem compressas também que dá pra você fazer, igual eu falei de massagear a região, pode simplesmente fazer a compressa com paninho de algodão na região afetada, enfim, tem diversas outras formas. Inalador direto, eu gosto muito dos inaladores, se enfia direto no nariz, tem na minha loja também, eu gosto muito. Então essas são as formas possíveis, tem muitas outras, mas aqui eu dou uma resumida pra vocês. E o meu top 3 de óleos essenciais para o sistema respiratório, não deixem de utilizar, mas tenham conhecimento sobre contraindicações, igual eu falei, cetonas, cânfora não é indicado para determinados grupos de pessoas e idades, enfim. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado. Se quiserem que eu traga também as plantas muito indicadas fora dessas 3, que já veio aí no combo dos óleos essenciais falando, claro, das plantas, deixem aí nos comentários em algum lugar. E também ideias se vocês querem para um próximo vídeo de uma aula de naturopatia. Eu vejo vocês na próxima, um beijo, até!